E galera, vamos trazer agora as últimas informações do nosso Mengão, que já se encontra no Brasil, né? O Flamengo jogou ontem na Colômbia, empatou em 1-1 contra o Milionários, né? Partida essa que ficou com gosto de derrota, porque por tudo que aconteceu no jogo, principalmente pela expulsão de um jogador do time adversário. O Flamengo ficou uma boa parte da partida jogando com um jogador a mais e mesmo assim não conseguiu usufruir desse jogador a mais para conquistar os 3 pontos. Acontece, né? O Flamengo pisou na bola, uma atuação tenebrosa e é para esquecer, né? O Flamengo agora tem que focar nessa final do Campeonato Carioca. Segundo jogo acontece neste domingo e agora vamos torcer para que o nosso Mengão faça uma boa atuação contra o Nova Iguaçu e conquiste o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca esse que o Flamengo perdeu há 2 anos atrás para o Fluminense. Vinha perdendo, né? Os últimos 2 títulos cariocas, quem venceu foi o Fluminense em cima do Flamengo. E agora o nosso Mengão tem a chance de retomar esse título. Está bem encaminhado, é claro, só que precisa mostrar dentro de campo que esse favoritismo vai continuar. Então vamos agora atualizar sobre as últimas informações do Flamengo acerca dessa última partida que aconteceu ontem na Colômbia. Partida essa que foi realizada na altitude e o Flamengo sempre teve dificuldades em partidas em altitudes. Os jogadores sentem bastante e infelizmente não tem o que fazer. É uma realidade totalmente diferente dessas equipes brasileiras que só jogam em altitudes quando é competição sul-americana. Alan elogia Tite e abre o jogo sobre briga por posição no meio-campo do Flamengo. Ontem, o volante Alan entrou no segundo tempo, né? E, na minha opinião, não fez uma boa partida. Tem que entender o seguinte, vamos analisar, né, o que Alan fez no jogo. Ele é um volante, vinha de lesão. É claro que a altitude prejudicou todos os jogadores do Flamengo na partida de ontem, só que é um volante que não procura agredir, que não procura receber a bola e partir para em busca de um jogador mais posicionado. É um jogador que sempre toca a bola para trás e eu não gosto desse tipo de jogador, né? Diferente de Pulgar, que é um jogador mais avançado, sempre visa um passe mais vertical e isso ajuda até na construção das jogadas. E ontem, Alan entrou na partida, é claro que ele não foi um dos piores, teve outros jogadores aí bem abaixo, só que não muda em nada a atuação do Flamengo quando ele entra, né? Penso eu que o Flamengo ontem não mudou nada depois que ele entrou. O Flamengo empatou em 1-1 com o Milionários da Colômbia nesta última terça, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar do resultado e do desempenho abaixo da equipe, um jogador que se destacou positivamente, Alan entrou no segundo tempo e recebeu elogios. Eu não sei que tipo de elogios foi esse, né? Porque o jogador só fez passes para trás, né? Não fez nenhum passe importante. É claro que ele não prejudicou o resultado da partida, mas tem que entregar muito mais do que isso, até porque foi um volante contratado por mais de 50 milhões de reais junto ao Atlético Mineiro. Na chegada da delegação ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, o volante abriu o jogo sobre a briga por posição no meio-campo do Flamengo. Para Alan, qualquer atleta que entrasse no segundo tempo poderia ter mudado o setor. Além disso, o jogador elogiou o técnico Tite pela mexida na equipe. E o jogador não vai criticar de maneira alguma o seu comandante, né? Até porque é ele que escala o time, é ele que faz as estratégias para uma partida de futebol. Mas, na minha opinião, como torcedor que acompanhei o jogo ontem e que sempre vem acompanhando o Flamengo na temporada, ontem acho que foi uma das piores partidas que Tite fez, principalmente pelas escolhas no início do jogo. O Flamengo não deveria ter mudado tanto os jogadores, mesmo eles estando desgastados.
né? Porque mudou e o time sentiu bastante, não conseguiu atuar como vinha atuando nos últimos jogos. Então, Alan falou o seguinte: acredito que qualquer outro jogador que entrasse daria para tentar corrigir alguma coisa. Foi o que aconteceu no intervalo. Quando as coisas não vão bem, é óbvio que o segundo tempo sempre volta melhor. Então, mérito do professor que viu e pontuou. É uma disputa saudável no meio de campo, que eu compito com outros, cada um querendo seu espaço, disse Alain. Com muitas alterações no time titular, Tite optou por colocar Igor Jesus entre os 11 iniciais diante do Milionários. Isso porque De La Cruz teve febre e virou desfalque de última hora do Flamengo. Contudo, o jovem sentiu o jogo e foi substituído no intervalo. Com isso, na volta para o segundo tempo, Alan entrou em ação e ajudou a equipe rubro-negra, né? Como a gente falou no início, Tite fez algumas modificações, dentre elas na lateral esquerda. Ele tirou Ayrton Lucas e colocou Matias Vinha, que na minha opinião foi um dos piores jogadores, né? Além de ter perdido um gol feito, o cara não acertou nada, absolutamente nada. Passes fáceis de fazer, ele não conseguiu realizar. Não sei se estava nervoso, não sei se foi a altitude, enfim, alguma coisa aconteceu com o lateral esquerdo da seleção uruguaia e do nosso Mengão. Vamos torcer para que ele dê a volta por cima, porque uma atuação tenebrosa dessa, infelizmente, mancha e muito esse início dele aí com a camisa do Flamengo. Na minha opinião, Tite deveria ter colocado Ayrton Lucas como titular, como já era de costume. Eu sei que o Flamengo tem que revezar os jogadores porque a temporada é longa. São muitos jogos importantes, são viagens bastante demoradas que prejudica a questão física desses atletas aí que são titulares. Mas se ele queria poupar, por que não poupar na final do Campeonato Carioca, sendo que o Flamengo já encaminhou o título 3-0, coloca a equipe totalmente reserva. Daí então, o time principal iria descansar uma semana para jogar novamente na Libertadores. Então, na minha opinião, foi um erro de Tite ter mudado muitos jogadores. Outro jogador que, na minha opinião, não deveria ter jogado era Davi Luiz. Quem deveria ter jogado no lugar dele seria Léo Ortiz. É um jogador que tem um passe mais preciso, que sabe sair jogando mais vezes. E ontem o Flamengo, muito lançamento, muitas bolas sendo lançadas e praticamente todas erradas por Davi Luiz. Então, são pontos aí que Tite com certeza é inteligente e observou e não deve cometer mais esse erro na temporada. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.